Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia para todos. Deus nos dá a graça de mais uma vez nós podemos celebrar a Semana Santa, esses dias de graça, esses dias de bênção que Deus nos concede. E hoje, quinta-feira santa, nós temos grandes realidades para contemplar e celebrar. Hoje é aquele dia em que Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, ou seja, celebrou aquela Páscoa que os judeus celebravam, né? Lembrando aquele cordeiro que foi imolado lá no templo de Israel, no Egito, para que o sangue daquele cordeiro colocado nos umbrais das portas das casas dos judeus, quando o anjo exterminador passasse, né, não morresse ninguém, porque todos os primogênitos do Egito foram mortos, até o filho do faraó, mas não morreu nenhum judeu. Inclusive os primogênitos dos animais também foram mortos, mas dos judeus não, porque o sangue daquele cordeiro colocado ali protegia, né, da morte. E esse sangue é o sangue de Cristo. O sangue daquele cordeiro era apenas uma prefiguração, uma imagem do verdadeiro sangue do cordeiro que seria derramado. É por isso que São João Batista, não sei se vocês já notaram, que o Pai escolheu para anunciar Jesus aos judeus. O Messias, que os profetas tinham anunciado já há 1000 anos atrás. Isaías, Jeremias, Oséias, já tinham anunciado que o Messias viria. E deixaram muitos sinais, né? Mas Deus preparou um homem especial, João Batista, para que ele anunciasse aos judeus, chegou o Messias. E como é que João anuncia Jesus? Ele podia ter anunciado de muitas maneiras. O salmista diz assim, Salmo 44, ele é o mais belo dos filhos dos homens. O outro salmo diz, ele é o esperado das nações, né? Não, João Batista foi no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho lá, que todos os dias o sacerdote imolava no templo de Jerusalém, às 6 da manhã e às 6 da tarde, o sacerdote imolava um cordeiro de 1 ano, sem mancha, porque para o judeu o dia ia das 6 da manhã até às 6 da tarde. Então, quando começava o dia, quando terminava, um cordeiro era imolado para que o sangue daquele cordeiro aplacasse a justiça de Deus contra o pecado do povo. Era o símbolo de Jesus, era o sinal do Messias, em que João Batista vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus, ele é que tira o pecado do mundo. Então Jesus quis celebrar essa ceia com os discípulos, onde eles comeram a carne desse cordeiro ali, né? Exatamente porque ali ele ia concluir praticamente a sua missão aqui na terra, em termos de estar com os discípulos. A última vez que ele esteve com os discípulos. Seria muito interessante se nós pudéssemos, nesses dias, nós lermos os 5 capítulos do Evangelho de São João, em que São João narra a Santa Ceia. É o único evangelista que gastou tempo, escreveu muito. 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17. Começa com o lava-pés no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, que é a oração sacerdotal que Jesus faz ao Pai, então entregando os cristãos na sua mão, a igreja na sua mão, porque dali ele já ia para o horto das oliveiras, e ali ele ia sofrer a sua paixão. Então de 13 a 17 vale a pena. Por que vale a pena? Claro que todo o evangelho é importante, mas ali estão as últimas palavras de Jesus, as últimas promessas de Jesus. E aí a gente encontra exatamente a Eucaristia, encontra o sacerdócio católico, e encontra, né, a beleza do amor de Deus. As 3 coisas que Jesus na Santa Ceia deixou bem caracterizado. Ele institui a Eucaristia ali, né? Ele
fala do amor de Deus, fala da humildade, lava os pés dos discípulos, e ele institui o sacerdócio cristão, católico. A única religião que tem sacerdotes de verdade é a fé católica. Por quê? Porque em todas as outras religiões, alguém se intitula sacerdote. Aqui não. Aqui é Deus que dá o sacerdócio. É a sucessão apostólica, que vem desde os apóstolos até o bispo da sua cidade, até o padre da sua paróquia. Sem essa sucessão apostólica, esse poder sagrado que desce do Cristo até o sacerdote, não existe sacerdote. Por isso que ele tem o poder de perdoar. Por isso que ele tem o poder de fazer Jesus descer do céu no pão e no vinho. Porque ele tem o poder sagrado do sacramento da ordem, que é o canal da graça que vem de Deus até ele. E hoje nós celebramos isso, né? Depois que Jesus disse para os apóstolos: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Não é sinal do meu corpo, não é figura do meu, não, isso é o meu corpo. E note que Jesus não está no pão consagrado. O pão consagrado é Jesus. É diferente. Aquele pão que você toca é o corpo de Cristo. Aquele vinho, o vinho que você bebe é o sangue de Cristo. Ok? E depois, né, ele institui então o sacerdócio. Fazei isto em memória de mim. Quando ele diz esta frase, a igreja entendeu aí que aí ele está instituindo o sacerdócio católico. Vocês façam o que eu fiz. Por isso que o sacerdote faz no altar. E note que quando o sacerdote diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue, ele não está dizendo isto é o meu do sacerdote, não, é o meu de Cristo. Cristo age através dele. A igreja diz in persona Christi. Mas isto é o meu corpo, é o corpo do próprio Cristo que está ali. Eu gostaria então de refletir um pouco sobre essas três realidades, principalmente da Eucaristia, que hoje é o grande dia, né? Veja que na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, notem que Santa Ceia é do capítulo 13 até o 17. Então, no capítulo 15, Jesus diz uma coisa muito bonita para os discípulos e para nós hoje. Eu gostaria de relembrar, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, né? E o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Videira vem de vida. Para os judeus, a videira é aquela árvore que dava o vinho, a uva que fazia o vinho. Para os judeus era o símbolo da alegria, da vida, o vinho. Eu sou a videira verdadeira. Não é essa videira que vocês colhem a uva, eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Se você cortar um galho da parreira, da videira, pronto, aquele galho morre, não vai dar fruto. Então Jesus diz: o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Está falando para nós, nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Nós naufragamos na nossa vida, às vezes como pai, às vezes como mãe, às vezes como professor, às vezes porque a gente quer dar fruto por si mesmo. E Jesus diz: o ramo não pode dar fruto por si mesmo. Tem que estar ligado na videira. Porque a força vem da videira, a seiva vem da raiz da videira. E a videira é ele. Então ele continua dizendo assim, né? Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Gente, isso é radicalmente importante. Nós não podemos dar frutos sem Jesus, esquece. E ele fala aqui em seguida, olha, eu sou a videira, vocês os ramos, nós os ramos. O ramo não pode dar fruto sozinho, tem que vir da videira. Aí ele diz: permanecei em mim. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está aí, tem que permanecer nele.
Como é que a gente permanece em Jesus? De muitas maneiras. Amando Jesus, servindo Jesus, vivendo os ensinamentos de Jesus, meditando a palavra de Jesus, mas, sobretudo, recebendo Jesus na Eucaristia. Esse é o ponto alto de permanecer em mim. Ele fala, olha aqui, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Quer dizer, o que adianta um ramo cortado? Não serve para nada, então joga fora. O que adianta um cristão sem Cristo? É um cristão vazio, não dá fruto. Jesus disse, não serve, porque não permanece nele. Essa é a grande mensagem eu vejo hoje dessa quinta-feira santa. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. E onde ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, né, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Jesus disse que a maneira melhor de nós glorificarmos ao Pai é com os nossos frutos. Lá no Sermão da Montanha, Jesus diz assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então, a gente dá glória ao Pai, muito mais com as nossas obras do que com a nossa boca. Podemos e devemos glorificar a Deus com a nossa boca, com cântico, com louvor. Claro, a boca fala daquilo que está cheio o coração, é importante. Mas alegra o coração do Pai os nossos frutos, a nossa caridade, o nosso amor. Mas a gente só tem o amor de verdade se a gente estiver ligado em Cristo, porque Cristo é o amor. Nós não somos amor, nós somos egoísmo. O pecado original enfraqueceu a natureza humana, enfraqueceu a nossa liberdade, a nossa vontade de amar, a nossa memória, a nossa consciência. Por isso que toda hora a gente tem que estar se confessando. Então como é que eu vou dar esse fruto que Deus quer? Só com o amor de Deus. Então nós temos que estar ligados. Por isso Jesus instituiu a Eucaristia. Ele fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E aí nós vamos poder dar fruto. Então, meus irmãos, tem que aprender essa lição bem claro hoje. Sem a Eucaristia, nós católicos não temos força, ok? Para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente cumpra a nossa vocação nesse mundo, a nossa missão nesse mundo. E aí eu queria meditar um pouco com vocês o capítulo 6 de São João, quando Jesus faz o discurso da Eucaristia. Quem tiver com a Bíblia aí, pega o capítulo 6 de São João, que tem aqui 3 coisas maravilhosas para a gente entender, que eu não sei se todo mundo já entendeu. Jesus vai fazer o discurso sobre a Eucaristia na sinagoga de Cafarnaum, lá na cidade de Cafarnaum. Aquela sinagoga que Jesus ali realizou tantos milagres ali na cidade de Cafarnaum, era uma cidade muito importante ali, porque era o caminho chamado Via Maris. Quem saía da região do sul, né, do Egito, tal, ia para o Líbano, passava pela Via Maris e passava por Cafarnaum. Por isso que Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro, porque ali ele fez muitos milagres. E ali tinha uma sinagoga muito bonita, que existe até hoje, as ruínas dela, né? E então Jesus fez o discurso da Eucaristia, que está aqui no capítulo 6 de São João. Mas só que antes dele fazer o discurso, aconteceram 2 coisas importantíssimas de nós entendermos. Ele começa no capítulo 6 falando da multiplicação dos pães. Depois ele fala um pouco mais para frente que Jesus anda sobre as águas. E depois fala da Eucaristia. Então, antes de Jesus falar do discurso da Eucaristia, que era um discurso muito difícil, ele diz para o povo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida em vós. O povo começou a ir embora. Esse homem está louco. Dá a nós comer sua carne e beber seu sangue. E começaram a ir embora. Por isso Jesus, ele faz, antes dele falar da Eucaristia, algo que ninguém ia entender, e nós também não entendemos.
Então ele faz 2 milagres estonteantes. Estonteantes em que sentido? Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele pode tudo. Para mostrar que ele pode transformar o pão e o vinho no seu corpo, sangue, alma e divindade. Que milagres ele faz? Primeiro, a multiplicação dos pães. O povo estava com ele já caminhando há bastante tempo. Está aqui. Depois disso aconteceu, né? Atravessou Jesus o lago da Galileia, etc. Seguia uma grande multidão, porque via os milagres que ele fazia pelos enfermos. Subiu ao monte e começou a falar, estava próxima à Páscoa. Só que, quando ele acabou, ele falou para os discípulos: vamos comprar pão para esse povo. Esse povo já está caminhando conosco há muito tempo. E aí, um dos discípulos disse a ele, né, André: Senhor, ainda que a gente comprasse 200 denários de pão, não seria suficiente para matar a fome desse povo. A igreja fala que o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. Está lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, está escrito lá: o milagre da multiplicação dos pães é uma prefiguração da Eucaristia. Por quê? Porque assim como Jesus multiplicou os pães ali e distribuiu para aquela multidão toda, para alimentar aquela multidão, para que eles não morram pelo caminho, como Jesus disse, a Eucaristia é a mesma coisa, só que no nível espiritual. Ele multiplica o seu corpo em não sei quantas vezes, para que todos se alimentem do seu corpo e ninguém morra pelo caminho. Não morte física, mas na morte espiritual. Então aqui é muito interessante que André fala para ele: Senhor, nem 200 denários. O que é um denário, gente? O denário era uma moedinha romana, de prata, que valia um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Vamos colocar aí hoje, por exemplo, 100 reais. Se você multiplicar 200 por 100, vai dar 20 mil. Então seria 20 mil reais hoje. É como se o André dissesse para Jesus: Senhor, nem 20 mil reais é suficiente para comprar em pão para dar para esse povo. Vamos supor que a gente compre 2 pães por R$1. Daria o quê? 40 mil pães. Vamos supor que lá tivesse 10 mil pessoas. Daria 4 pães para cada um. Aí era suficiente. André fez uma conta. Só que não tinha nada, né? Aí apareceu lá um menino que tinha alguns pãezinhos, alguns peixinhos, e Jesus disse: traz para mim. E fez um milagre. Gente, a coisa mais triste que eu vejo de vez em quando na igreja, às vezes numa homilia, você escutar alguém dizer que não houve milagre, que houve foi uma partilha só. Meu Jesus amado, todos os santos e doutores da igreja falam do milagre da Eucaristia. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1335, fala: o milagre da Eucaristia, da multiplicação dos pães. É uma prefiguração do milagre da Eucaristia. Mas a gente encontra alguém que às vezes, não sei onde é que estudou teologia, que diz que não houve milagre. Ai meu Deus, chega de heresia na igreja. Mas aí, Jesus multiplica os pães e mata a fome daquele povo, e ainda sobram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Que partilha é essa que ainda sobra tanta coisa? Não foi partilha coisa nenhuma. Houve partilha sim, mas antes houve um grande milagre. O que Jesus quer mostrar com isso, gente? Eu tenho poder sobre o pão. Eu digo para o pão: se multiplica, e o pão se multiplica porque eu sou Deus. Deus não precisa de matéria-prima para criar. Deus disse: faça-se a luz foi feita. Faça-se o mundo foi feito. Ele não precisou de matéria-prima, só Deus pode fazer isso. Então, quando Jesus transforma 7 pãezinhos e 7 peixinhos em... Ele quer dizer: eu sou Deus. Eu tenho poder sobre o pão. Eu posso dizer no altar: isto é o meu corpo, e o pão se transforma no meu corpo, porque eu tenho poder. Estão entendendo por que ele deixou esse sinal antes de fazer o discurso da Eucaristia? Porque nós não entendemos o que é a Eucaristia. Ninguém jamais vai entender. Bota o seu sentimento de lado e trabalha com a sua razão. A fé está na razão, não no sentimento.
Eu creio porque Ele é Deus. Eu creio porque Ele disse. Eu creio porque Ele fez. Ponto. Tem muita gente que não comunga porque fica aqui no sentimento. Ai, como pode? Como não pode? Esquece. Nem Albert Einstein vai entender isso. Nem o maior cientista do mundo vai entender isso, porque é milagre. É milagre. Depois, Jesus faz outro milagre. Aí o povo quis fazê-lo Deus, né? Aí Jesus se retira e sobe para a montanha. Ele estava às margens do mar da Galileia, ele sobe para a montanha e vai rezar. E mandou os discípulos ir embora para Cafarnaum. Ele estava na região de Tiberíades. Tiberíades é uma cidade que fica mais ou menos de barco a uma meia hora até Cafarnaum. Então ele despede os discípulos e diz: vocês vão embora, depois eu me encontro com vocês em Cafarnaum. Lá na sinagoga, onde na manhã seguinte ele vai fazer o discurso da Eucaristia. E os discípulos foram, e ele ficou. Só que ele percebeu que no meio da madrugada, era já de noite, um vento muito forte, os discípulos não conseguiam chegar até lá, e ele foi caminhando sobre as águas, encontrar com os discípulos. Vários evangelistas narram isso. São João narra, São Marcos e São Mateus diz que quando os discípulos viram, começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Imagina, gente, 3 horas da manhã, era a terceira vigília da noite, o mar em tempestade, e eles morrendo de medo daquele barco querendo afundar no mar da Galileia. Daqui a pouco um vulto branco caminhando em direção, não é um fantasma. Eles começaram a gritar de medo. E Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu. Aí vocês conhecem aquela passagem de Pedro, né? Pedro ainda disse, Pedro era assim corajoso mesmo, mas se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, então faz eu ir andando até o Senhor aí. E Jesus disse: venha. E Pedro colocou o pé para fora do barco. Só que ao invés de olhar para Jesus, a miséria de Pedro foi olhar para o vento e para o mar e começou a ficar com medo e começou a afundar. É o que acontece com a gente. Nas tempestades da vida, ao invés de a gente ficar olhando para Jesus, a gente fica olhando para as circunstâncias do problema que nos aflige. E aí a gente afunda, porque a fé vai embora. A fé só não vai embora se você ficar olhando para Jesus. Ele dá ordem aos ventos. Ele dá ordem ao mar. Ele pode fazer o caminhar sobre as águas até ele. Aí Jesus correu e segurou Pedro. E o que ele falou para Pedro? Homem de pouca fé. Por que você duvidou? Por que você não ficou olhando para mim? Eu não te chamei? Sabe, gente, é uma lição para nós isso. Mas por que Jesus fez esse milagre? Eu fico pensando, 3 horas da madrugada, Jesus assustando os discípulos. Ele podia fazer outra coisa, ele é Deus pode qualquer coisa, ele podia dar ordem ao mar e o mar se acalmar, ele podia dar ordem ao vento, o vento parar, mas não. Ele foi andando sobre as águas. O que ele quis dizer com isso para nós? Eu sou Deus. Eu tenho poder sobre o meu corpo. O meu corpo não afunda na água, porque ele vai transformar o corpo dele no pão. Então ele mostra para nós primeiro que ele tem poder sobre o pão e tem poder sobre o seu corpo. Então ele pode transformar o pão no seu corpo. Estão entendendo? Esses 2 milagres assim estonteantes que ele deixou. Ele quis mostrar para os discípulos que ele era Deus. Se eu posso andar sobre as águas e não afundar, porque a lei da gravidade quem fez fui eu. Se eu posso multiplicar o pão, porque quem fez o pão fui eu. Eu posso transformar o pão no meu corpo, porque eu tenho poder sobre ambos. E fez isso, gente, por amor a nós. Aí chegaram até Cafarnaum. E na manhã seguinte ele vai fazer então o discurso da Eucaristia, que está aqui a partir do versículo 22 do capítulo 6. Mas entende por que ele fez esses 2 milagres na tarde do dia anterior? Aí ele vai fazer esse discurso dificílimo da Eucaristia, né? O discurso aqui é longo, né? Algumas passagens que a gente pode destacar que dá tempo, né? O povo correu atrás dele, porque tinha visto os milagres no dia seguinte, a multiplicação dos pães. Então Jesus fala para o povo o seguinte: trabalhai, versículo 27. Não pela comida que perece, mas pelo que dura até a vida eterna,
Qual é essa comida que dura até a vida eterna? É Ele, na Eucaristia. Que o Filho do homem vos dará. Essa comida que dura até a vida eterna. Pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Eucaristia. O sinal do Pai está na Eucaristia. Então ele falou, aquele povo veio sedento atrás dele, porque tinha visto o milagre, tinha visto ele multiplicar pães. O povo não viu ele andar sobre as águas, mas viu ele multiplicar pães. Então aquele povo corre atrás dele. Ele falou, não trabalhem só pelo pão que alimenta o corpo. Trabalhe pelo pão que dura até a vida eterna. A gente está falando isso para nós hoje. Tem gente que se mata de trabalhar pelo pão da terra, mas esquece do pão do céu. O salmista diz, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os seus construtores. Salmo 126. Em vão vigiam as sentinelas, se não é o Senhor que guarda a cidade. Ou seja, não adianta trabalhar sem Deus. Não adianta se matar de dia e de noite pelo pão da terra, se antes você não buscar o pão do céu. É o que Jesus disse para nós nessa quinta-feira santa. E aí continua aqui, ele fazendo um discurso, né? É longo aqui. Em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. A Eucaristia dá vida ao mundo. Gente, esse mundo às vezes parece que está morrendo, não parece? Parece que esse mundo às vezes está morrendo. Quanta gente morre todo dia, de muitas maneiras. É esse pão que dá a vida interior de cada um de nós, né? Eu não tenho dúvida de dizer a você, se você puder comungar todo dia, comungue todo dia, mas comungue bem. Não basta comungar, é preciso comungar bem. Santo Afonso de Ligório dizia assim, ninguém é digno de comungar. Por isso que a gente fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Mas Ele quer vir a nós, então a gente tem que comungar bem. Santo Afonso diz, o que é comungar bem? É comungar com as disposições necessárias. O que é comungar com as disposições necessárias? Para não cair numa rotina de comunhão que vai ficando vazia. Ele fala, primeiro, não comungar em pecado grave. Se você tem pecado grave, vai se confessar primeiro. Segundo, comungue com o desejo de você cada dia ser melhor. Comungue com o desejo de você querer buscar santidade. Porque Jesus não vem para enfeitar seu coração. Jesus vem para transformar sua alma nele. Santo Agostinho dizia, o pão que você come, o pão da padaria, se transforma em você. Mas o pão do céu, não, é o contrário. Você que se transforma nele. Jesus quer ser formado em nós. A cada dia. A cada dia que você comunga, a graça de Deus se sobrepõe. E vai ajudando a gente a deixar os pecados. A deixar as coisas erradas. E atingindo a santidade. É dia a dia. Deus não está a vida inteira para chegar lá. Mas quem promove em nós essa santificação é Ele. Jesus é que sabe o que eu preciso. Jesus é que me conduz ao caminho da minha santificação. Eu não sei qual é o caminho da minha santificação. Eu não sei, Ele sabe. Às vezes um sofrimento que Ele põe na minha vida é porque eu preciso daquele sofrimento para me purificar. Então Jesus continua aqui dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Claro que não é a fome do pão da padaria, é a fome do pão do céu. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Sede e fome, né? Dessas coisas do mundo. Mas já vos disse, vós não me vedes e não credes. Ele sabia que muitos não criam nele. Aí ele continua, né? Alguns murmuravam, né? Então aí Jesus, aí vem a hora difícil, né? O povo começa a ir embora. Quando ele começa a falar que ele é o pão do céu, né? Aqui no versículo 54 ele começa a dizer assim, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Gente, isso é para nós hoje com muita força. Não tereis a vida em vós.
A gente naufraga nos caminhos dessa vida, gente, no desespero, no desânimo, porque nós não temos a vida em nós, a vida dele em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quer dizer, a vida eterna já começa aqui. Quando você comunga a Eucaristia, você já começa a ter vida eterna. A vida eterna começa aqui. Porque o que é a vida eterna? A vida eterna é Deus. No capítulo 17 de São João, no final, né, do discurso dele na Santa Ceia, João 17:3, ele fala: "Ó Pai, em que consiste a vida eterna? A vida eterna consiste em te conhecer a ti e a Jesus Cristo que enviastes." Olha a definição que Jesus dá do que é o céu, do que é a vida eterna. A vida eterna consiste em conhecer a ti, ó Pai, e a Jesus Cristo que enviaste. Será que tem coisa mais doce, mais agradável do que conhecer a Deus? É o céu. Conhecer o Pai. Gente, eu fico olhando, a gente olha para esse mundo, a gente fica encantado com este mundo. A gente fica bobo de ver a maravilha das flores, dos pássaros, dos peixes, do universo. A nossa Terra gira em torno do Sol a 30 mil quilômetros por segundo e nós estamos todos quietinhos aqui, ninguém está balançando. Nós somos um grão de areia no universo, onde tem trilhões de sóis igual esse nosso. Agora, você já pensou você conhecer quem fez tudo isso? A natureza é um espelho onde Deus mostra um pouquinho da sua face, um pouquinho daquele é. Porque a gente não pode ver Deus sem morrer. Diz lá o livro do Êxodo, né? 33:20, Deus disse para Moisés: ninguém pode ver Deus e continuar vivo. É uma experiência que nós não aguentaríamos nessa realidade terrena, ver Deus como Ele é. O fulgor de Deus, a gente morreria. Mas na eternidade a gente pode. Então o céu consiste nisso. É a vida eterna. Então Jesus disse: quem come e bebe a minha carne já tem em si a vida eterna. Começa esse conhecimento de Deus aqui na terra. Veja quanta beleza da Eucaristia. Mas aí vocês sabem que o povo começou a ir embora, né? Que coisa impressionante, gente. Aí Jesus aperta os 12 discípulos contra a parede. Vocês também não querem ir embora? Está aqui, ó, versículo, né? Versículo 61. Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Né? Aí depois ele fala para os discípulos, né? Desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Hoje também muita gente já se retira da igreja, né? Não acredita, não crê, é tudo fantasia, né? E vai embora. Então Jesus perguntou aos 12, muita gente começou a ir embora. O Evangelho fala discípulos, gente que o seguia de perto, não eram os 12 ainda. Mas sabe que os discípulos tinham aqueles 12, tinham 72 que ele enviava e começaram a ir embora. Gente, a Eucaristia é uma prova de fogo para nós. Duas provas de fogo que Jesus deixou para a nossa fé: a Eucaristia e a cruz. Que Deus é esse pregado numa cruz? Muita gente foi embora. Quando viu Jesus ser pregado na cruz, que Messias fajuto é esse? A gente esperava um Messias que fosse libertar o povo judeu do jugo romano, do jugo de Herodes. Esse Messias nosso morre na cruz, estou fora, crucifica-o, crucifica-o. A cruz é um paradigma de definição da fé. Outra é a Eucaristia. Nós não entendemos, é só pela fé que a gente consegue aderir. Fé é adesão àquilo que você não entende, mas àquilo que você aceita, porque você crê em quem está revelando. E aí que coisa bonita, né? Então ele diz para eles: se vocês também não querem ir embora, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem nós iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus.
Que beleza, né? Pedro mais uma vez iluminado pelo céu. Senhor, nós também não entendemos. Mas para quem que nós vamos? Quem é melhor do que o Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E ficaram com Jesus. Sabe, gente, essa prova Jesus põe a gente também. Se você não me aceita na Eucaristia, vai embora. Jesus não fica dando explicação, não. Repare que ele não fica dando explicação, porque não adianta dar explicação, nós não vamos entender. Adianta você querer ensinar física nuclear para uma criança de 10 anos de idade? Não adianta, ela não vai entender, então por que você vai gastar tempo à toa? Não adianta Jesus querer ficar explicando para nós o que é a Eucaristia, nós não vamos entender, então é só pela fé. Mas que coisa bonita, gente, as consequências da Eucaristia. Aí ele diz aqui, né, 3 promessas maravilhosas que ele coloca aqui a partir do versículo 54. Primeiro, quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Olha aí, ele tinha dito lá, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto sozinho, o ramo sozinho não pode dar fruto. Então agora ele fala, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim. Aí você vai dar fruto. Dá fruto quem comunga bem. Dá fruto. E aí outra coisa que ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim. Outra coisa que eu acho fantástica nessa colocação de Jesus, viverá por mim. Ou seja, eu serei a sua força. Você não vai viver mais com a sua miséria. Você não vai viver mais com a sua fraqueza. Você não vai viver mais com o seu desânimo. Você não vai viver mais com o seu desespero, com a sua falta de perseverança. Não, viverá por mim. Todo dia que eu comungo, eu peço isso a Jesus. O Senhor prometeu, por favor, então me dá essa graça, que eu viva agora por ti. Que eu não viva mais na minha miséria de pecador, mas que eu viva por ti. Permanece em mim, eu quero permanecer em ti, e que eu viva por ti. E ele faz uma terceira promessa, eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a Eucaristia é penhor de vida eterna. Penhor quer dizer garantia. Quando você vai lá no banco, e você pede um dinheiro emprestado, o banco quer um penhor. Então você empenha a sua casa, você empenha não sei o quê, para garantir que se você não pagar, o banco não vai ficar na mão. Então Jesus diz que a Eucaristia é penhor de vida eterna, é garantia de vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Gente, nós temos que aprender a levar a sério a palavra de Jesus. Jesus não é um farsante. Jesus não é um mentiroso. E a palavra dele se cumpre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, amém. Se ele diz, viverá por mim, amém. Se ele diz, eu ressuscitarei no último dia, amém. É isso que eu penso que nessa quinta-feira a gente precisa entender bem. Os santos, meus irmãos, os santos foram devotíssimos da Eucaristia. Você não encontra um santo que não tenha sido devotíssimo da Eucaristia. Não encontra. É impressionante. E outras coisas também. Né? Eu até colhi aqui alguns pensamentos de alguns santos, mas como o nosso tempo aqui não dá para a gente desdobrar tudo isso, eu queria recomendar 2 livros, quem quer aprofundar nisso. Tem um santo maravilhoso, francês, chamado São Pedro Julião Aymar, que escreveu um livro fantástico sobre a Eucaristia, chamado As Flores da Eucaristia. Uma coisa maravilhosa. Fácil de encontrar esse livro. Tem várias editoras que publicaram esse livro. Flores da Eucaristia. São Pedro Julião Aymar, ele escreveu 5 volumes, uma coleção de livros sobre a Eucaristia. Inclusive eu peguei essa coleção e eu resumi num livro que eu chamei O Segredo da Sagrada Eucaristia. Isso foi eu que fiz. Nada meu, só fiz
uma monografia. Eu copiei, resumi o que São Pedro de Leomar fez com o livro. Agora, ele tem uma síntese, que é esse livro, Flores da Eucaristia. E eu queria ler para vocês aqui, nesse final de palestra, algumas coisas que ele coloca para a nossa reflexão. Todos os santos falaram da Eucaristia. Como não dá tempo de eu falar de todos, Santo Agostinho, Santo Afonso, vou pegar São Pedro Julião Aimar. Ele diz assim: Jesus no Santíssimo Sacramento permanece em oração contínua. Jesus no sacrário, ele está ali, em estado de vítima. Você sabe o que quer dizer a palavra hóstia? Hóstia quer dizer vítima oferecida em sacrifício. Você sabe que as ações de Deus não se cancelam, né? Não sei se vocês entendem isso. Para Deus não tem passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente. Por que quando o padre consagra aqui, o Calvário se torna presente? O mesmo e único Calvário. Não é repetição, nem multiplicação. É o mesmo. Porque as ações de Deus, elas não se apagam. Como o tempo é uma criatura de Deus, o tempo não submete a Deus. O tempo submete a nós. Nós temos passado, presente e futuro. Deus não tem passado e futuro. Deus só tem presente. Um teólogo, Karl Rahner, explica isso dizendo assim: Deus é um instante que não passa. Difícil de entender, né? Mas é. Ou seja, as ações de Deus, elas não se gastam. Elas são perenes. Elas são sempre atuais. Por que você pode rezar para o menino Jesus hoje, se Jesus não é mais menino? Ele é menino, sim. Porque a infância de Jesus não se apagou. Por que o menino Jesus apareceu no braço de São Benedito, no braço de Santo Antônio? Porque não passa o tempo para Deus, passa para nós. Quando o padre diz aqui no altar: isto é meu corpo, isto é meu sangue, o Calvário, o sacrifício eterno de Cristo se torna presente, é presentificação, não repetição, não multiplicação. É presentificação. Então o Cristo no sacrário ali, ele está como hóstia, como vítima eterna oferecida ao Pai pelos nossos pecados. Por isso que a adoração ao Santíssimo é o importantíssimo, porque ele está ali, vivo, como hóstia oferecida ao Pai. A igreja fala: não sofre mais do que ele sofreu na cruz, porque o que ele sofreu na cruz, ele sofreu como homem. Então não se repete esse sofrimento, né? A consagração é um sacrifício incruento, a igreja fala, sem dor. Mas na realidade divina, ele é presente. Então São Pedro diz: Jesus no Santíssimo Sacramento permanece em oração contínua, porque ele está à direita do Pai, orando por nós sem cessar. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor, contemplando sem cessar a glória de seu Pai, intercedendo por nós. Isso também está lá na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Ele intercede por nós sem cessar, a fim de nos ensinar que na oração está o segredo da vida interior. Sabe, gente, eu sei que todos vocês aqui acreditam na Eucaristia, senão não estariam aqui, mas é preciso a gente aprofundar. Sabe, não basta a gente crer nas coisas da nossa fé, a gente precisa aprofundar, porque quanto mais você aprofunda, mais cresce a sua devoção, mais você tira frutos, entendeu? Daquilo que você já faz. Ele diz: sabemos que o sol existe mesmo quando se esconde entre as nuvens. Jesus é sempre Deus e homem perfeito, mesmo oculto pela nuvem do pão e do vinho. O pão e o vinho é como que uma nuvem que esconde o sol, que é Jesus, mas ele está ali. Por que ele não pode aparecer como ele é? Eu já expliquei, a gente não aguentaria. Deus tem que se esconder de nós, porque o fulgor dele nos mataria. E é fácil você entender. Você consegue olhar para o sol ao meio-dia? Não faça isso, você queima a retina. E sol igual a esse aí tem trilhões. Eu não consigo olhar para um. Agora imagina eu olhar para o Criador, a gente evaporaria. Então Deus se esconde. Então Cristo se esconde ali. São Pedro Julião Aimar fala: ele se esconde, ele se aniquila em forma de pão,
para que a gente possa chegar ali sem medo. Porque se ele estivesse ali no sacrário mostrando a nós o seu fulgor, a sua beleza, a gente não teria coragem de chegar ali. Mas como ele se esconde, qualquer um chega ali. Eu costumo ir à missa de manhã, lá na Catedral de Lorena, onde eu moro, e chego um pouco mais cedo, a missa é 6h30, chego um pouco mais cedo ali na Capela do Santíssimo para fazer um pouquinho de adoração. E o que eu vejo ali? Chega um bêbado ali, faz um sinal da cruz de qualquer jeito e vai embora. Daqui a pouco chega uma mãe chorando porque o filho está preso. E vem para mim: professor, reze por favor, meu marido me abandonou. Todos chegam ali. Ninguém tem medo de chegar ali, porque Ele é um Deus escondido, Ele é um Deus humilhado, Ele é um Deus aniquilado de São Pedro de Noemar, para que ninguém tenha medo de chegar diante dEle. Sabe, gente, tem uma coisa: não há problema que você não resolva ali diante de Deus. Não tem. Se você tiver perseverança, não tem. Porque ali está o Rei da Glória. Está ali aquele que pode tudo. Mas Ele quer a nossa fé. Jesus não fazia milagre quando Ele não encontrava a fé. Vai, minha filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Jesus quer a fé. A fé no escuro. Fé não é sentimento. Fé não é sentir ou não sentir. Fé é acreditar. A fé está na razão. A fé está na vontade. É muito importante a gente entender isso, gente. A fé está na vontade. Eu creio, Senhor. Quando você reza o creio, você não fica emocionado. Você não chora de emoção. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu creio, ponto. Pode o inferno soprar no meu ouvido que é mentira, e eu vou dizer: eu creio, da minha vontade, da minha inteligência, da minha razão. Ainda que o meu sentimento possa... Gente, nós não podemos nos guiar pelo sentimento. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a louca da casa. Se a gente entregar a nossa vida aos nossos sentimentos apenas, eu não estou dizendo que os sentimentos são ruins, os sentimentos são bons, mas eles têm que ser monitorados pela razão, senão você endoida. Ok? Porque o sentimento não tem lógica, o sentimento não tem lógica, a razão tem. Ok? Então a fé é essa adesão pela razão, mas não é uma adesão assim cega. Não, eu creio, porque eu sei em quem eu creio. São Paulo diz: eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Ele provou para mim a sua divindade. Ele provou para mim o seu amor morrendo na cruz por mim. Eu sei, como diz o caipira, onde é que eu amarrei meu burro. Né? Está aí. Então São Pedro diz ainda que assim: Jesus está no Santíssimo Sacramento para receber dos homens, as mesmas homenagens que lhe prestaram os que tiveram a felicidade de acercar-se dele durante a sua vida mortal. Se você tivesse vivido no tempo de Jesus, tenho certeza que você queria seguir Jesus, abraçar Jesus, mas você não viveu lá, né? Mas Ele está aqui. Então São Pedro diz, né? São Pedro de Julião diz, né? Jesus está para receber os mesmos dos homens, as mesmas homenagens que prestaram àquele do tempo dele. Aquela homenagem que você gostaria de prestar se você estivesse lá em Jerusalém com ele, você pode prestar agora. Está certo? Aí ele fala do adorador, a pessoa que adora Jesus diante do sacrário. Um adorador deve começar a extirpar e corrigir em si tudo que possa ofender o olhar do Deus da Eucaristia. Você não vê Jesus, mas Ele te vê. Interessante, né? Aquele grande santo, né? O Curadar, São João Maria Vianney. Um dia ele entrou na capela, encontrou um homem lá, quieto, diante do Santíssimo. E todo dia ele encontrava esse homem lá, quieto, diante do Santíssimo. E o homem não falava nada. Um dia ele chegou e perguntou: o que você faz aí, diante do Santíssimo esse tempo todo? Eu fico aqui. Eu deixo que ele fique olhando para mim.
E ele olhando para mim, ele cuida de mim. Olha que fé maravilhosa. Eu não o vejo, mas ele me vê. Eu gosto de ficar aqui. Outra história interessante, que eu vi um padre salesiano contar. Um padre salesiano contou que um dia chegou numa capela de um colégio salesiano, encontrou um padre velhinho, dormindo, sentado diante do Santíssimo. Ficou quieto. No outro dia foi lá, encontrou o padre velhinho, dormindo diante do Santíssimo. Ele falou: padre, você já cansado, está velhinho, vai para o seu quarto dormir um pouco. Ele diz: não, meu filho, o bom dorme ao lado do seu Senhor. O bom cão dorme ao lado do seu Senhor. Fica aqui igual um cãozinho que dorme do lado do Senhor. O Senhor cuida dele. Sabe, gente, a gente não vê Jesus, mas Jesus vê a gente. Isso é bonito, né? Ele ainda diz aqui, né? Consolai Jesus no seu abandono, socorrei-o na sua pobreza. Jesus não considera a quantidade de dons, mas o coração que o oferece. Jesus não está preocupado com o seu coração de santo ou não santo, importa o que você oferece para Ele. Ele agradece. Tá? E eu gosto também de colocar aqui eu tenho muitas dessas frases dos santos, que eu gosto muito de aprender com os santos, né? Mas eu gostaria de colocar aqui um pensamento para a gente concluir, de São Tomás de Aquino. A comunhão destrói a tentação do demônio. Gente, uma coisa que nos atormenta é o demônio. E o demônio age exatamente aonde, hein? Na nossa imaginação. Por isso que eu falo que a gente não pode se guiar, deixar que a imaginação, a louca da casa, tome conta da gente. Porque o demônio age aqui, ó, com maus pensamentos, com maus desejos. Então São Tomás diz aqui, né? A comunhão destrói a tentação do demônio, né? E São Vicente Ferrer, que foi um grande santo da igreja, no século XV, ele dizia: há mais proveito na Eucaristia do que, às vezes, uma semana de jejum a pão e água. Uma comunhão bem feita, né? Claro, é Deus que está ali. E aí, para concluir, Santo Ambrósio, aquele doutor da igreja que batizou Santo Agostinho: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Esse remédio é a Eucaristia. E a confissão também, né? E ele dizia assim, a confissão é para todos. Para os imperfeitos, para que se tornem perfeitos. Para os perfeitos, para que se mantenham na perfeição. Então ninguém está dispensado da Eucaristia. Amém. Vamos ficar de pé um instante. Agradecer à Virgem Maria, que trouxe a nós o pão da vida, né? E agradecer à igreja, que a cada dia nos oferece a Eucaristia. Não sei se vocês sabem, a cada segundo são celebradas 5 missas no mundo, mais ou menos. Eu fiz essa conta. Na igreja tem cerca de 410 mil padres. Se cada padre celebrar uma missa, são 400 missas mais ou menos por dia. Se você dividir pelo número de segundos que tem um dia, 36.800 segundos, você vai encontrar 5 missas por segundo. Equivale a dizer que 5 vezes por segundo, o sacrifício do Filho é oferecido ao Pai, para o perdão da humanidade. É por isso que nós estamos aí, na nossa paz. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.